Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, participaram hoje de um seminário sobre a reforma da Previdência no Rio de Janeiro. O evento tratou da estrutura da reforma e qual o impacto do modelo atual para as futuras gerações. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reforma da Previdência é indispensável. O ministro afirmou que o tema não é uma questão de opinião, mas de necessidade. É absolutamente imprescindível fazermos a reforma da Previdência do Brasil. Vou mais longe. Não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Ela, se não for feita, será insustentável. Nós estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está enfrentando problemas de solvência grave do Estado. Uma das razões é a Previdência. Grande parte dos estados estão tendo problemas nessa linha de uma sustentabilidade em xeque a médio e longo prazo, por causa da Previdência. Portanto, entre outras coisas, mas a Previdência é fundamental. Portanto, nós temos que fazer esta reforma agora, quando temos tempo para fazer essa reforma, tá certo? Sem ter problemas graves a curto prazo no orçamento da União. O ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, também participou. Ele disse que o momento de se fazer a reforma da Previdência e manter os direitos dos trabalhadores é agora. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer a reforma da Previdência no Brasil a tempo. Nós estamos tendo uma janela temporal para fazer. O que isso significa na prática? Significa que nós temos a oportunidade de fazer uma reforma sem cortar direitos, sem cortar benefícios, sem aumentar a carga tributária. Isso é extremamente importante de entender. Se nós postergarmos a reforma mais 3 anos, mais 2 anos, essa janela se fecha e aí nós teremos que fazer uma reforma de outra natureza. Olha, a gente está recebendo hoje aqui o economista Edson Trajano, que já é conhecido de você que acompanha o Jornal do Novo Tempo. Trajano, muito obrigado pela companhia outra vez. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, amigos da TV Novo Tempo. Trajano, a gente abre falando sobre reforma da Previdência, que é um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas, nos últimos meses, eu diria, no âmbito político-econômico do Brasil. O ministro disse que é imprescindível, não é questão de opinião, não é se você concorda ou não com a reforma da Previdência, ela é necessária. Mas a gente tem discutido aqui várias vezes sobre essa tal necessidade e outros caminhos que poderiam ser feitos, ou mesmo uma reforma diferente da que é proposta pelo governo. Primeiro nós temos que pensar, né, Hélio, essa reforma da Previdência não será a primeira reforma e nem será a última. Foi feito nas últimas 3 décadas pelo menos 3 alterações na questão previdenciária brasileira. Isso é normal em qualquer país do mundo, fazer as adequações em função do momento econômico e principalmente em função da transição demográfica. Ou seja, como a população está envelhecendo mais, é necessário pensar e fazer as adequações a partir de um planejamento central da Constituição de 88. Todos nós brasileiros acreditamos que é necessário fazer reforma. A discussão é qual a reforma a ser feita e quais os problemas a ser enfrentados a partir dessa reforma. A primeira proposta encaminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional para ser discutida foi uma proposta muito ruim, ou seja, não respeitando direitos adquiridos dos trabalhadores e principalmente não enfrentando um dos graves problemas previdenciários, que é a ausência de cobrança daqueles que deveriam contribuir para aumentar o fundo previdenciário. Sim. Ou seja, nós precisamos pensar em trabalhar em 2 frentes. A primeira, que a Previdência deve arrecadar mais, e a segunda, de organizar melhor esses gastos previdenciários. O governo está trabalhando só numa linha, que é a organização desses gastos previdenciários, e não está cobrando aquilo que deveria cobrar, e principalmente nós temos que lembrar que com o ADRU, que foi a desvinculação de receita da União, vários recursos, um montante importante de recursos, saíram da Previdência e foram para outros fundos. Precisamos voltar com esse dinheiro para a Previdência
para bancar a previdência daqueles que não contribuíram. Claro, quando o governo fala sobre previdência, a tecla batida é sempre a mesma, né? De que, olha, se a gente não resolver isso agora, no futuro ninguém vai ter como ser coberto pela previdência social. E essa é uma verdade. Então, do jeito que está, é difícil pensar daqui a 2060, quando o ministro colocou. Até 2060, não há dúvida que é necessário reforma, aumentando o tempo de contribuição. Mas, mais do que isso, eu tenho que pensar que o governo trabalha com números muito ruins. Ele faz previsão de arrecadação e gasto da Previdência a partir, por exemplo, dos 3 últimos anos. Mas nos 3 últimos anos, a economia brasileira passa por um processo de retração enorme. Sim. Então, 2014 a economia não cresceu, 2015 uma retração de 3,8%, 2016 3,6%. Ou seja, se o ritmo de crescimento da economia continuar como está, não só a Previdência quebra, mas o país inteiro também quebra. Então, fazer projeção para o futuro, pensando receita e despesa previdenciária, a partir desses números, é muito ruim. É claro que o cenário será o mais negativo possível. Com o aumento da taxa de desemprego, a contribuição caiu de forma significativa e as pessoas continuam recebendo, por isso, o déficit previdenciário.